Quão maravilhoso é estar na casa do Senhor, né, meus irmãos? Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração ao Senhor. Esse fim de tarde maravilhoso, onde nos encontramos na casa do Senhor para adorar o Senhor nesta noite. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Isaías 53, nós vamos ler a partir do verso 3. Isaías 53, nós vamos ler a partir do verso 3. Amém? Diz a palavra de Deus: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, da sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia de meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado num túmulo de um homem rico. Fazia parte dos planos do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resulta de suas angústias, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Ele dará as honras de seu soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte.
foi contado entre os rebeldes, levou entre si a culpa de muitos, intercedeu pelos seus pecadores. Amém, meus irmãos? Meus queridos, o Senhor suportou tudo isso. Suportou e foi morto na cruz para nos salvar, para nos libertar, para que estivéssemos aqui nesse local hoje. Então que nessa noite você o adore em espírito e verdade. Reconheça tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor entregou o seu Filho na cruz, pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades. E precisamos reconhecer que só Ele é Deus em nossas vidas. Muitas das vezes passamos por problemas, dificuldades, que nem sequer chega aos pés do que Cristo passou. Em nenhum momento Ele reclamou. Então que nesta noite, declare que só Ele é Deus em tua vida nesta noite. Não deixe de adorar, não deixe de clamar, não deixe de agradecer ao Senhor por você estar nesse lugar aqui hoje. Deus é maravilhoso, Ele te quer mais perto dEle, Ele quer sentir você mais perto dEle nesta noite. Ele quer que você abra a boca e declare que só Ele é Deus, só Ele é Deus na tua vida. Declare nesta noite, adore como se nada mais existisse, nada mais importasse para você, apenas adore ao Senhor nesta noite. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos por mais um culto, Senhor, por mais uma noite de estarmos na Tua presença, Pai. Queremos te adorar nesta noite, queremos te agradecer esta noite, por mais um dia de vida, Senhor, por mais um dia que possamos estar na Tua presença, por mais um dia que possamos estar na Tua casa, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por este lugar, aonde o Senhor fará milagres, aonde o Senhor fará coisas maravilhosas. Eu te agradeço, Pai, por cada vida que aqui se encontra, Senhor, e que nesta noite a Tua palavra possa mudar corações, possa penetrar em cada coração nesta noite, e que aquele que ainda não conhece o Senhor como único e eterno Salvador, venha reconhecer nesta noite em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Noite maravilhosa, noite que nós podemos sentir a presença de Deus neste lugar. Então, que nesta noite nós possamos receber dEle o que Ele quer entregar a cada um de nós nessa noite. Eu peço aos irmãos que estendam as mãos para cá. Sabemos que de nós mesmos nós nada podemos fazer, né? Mas que possamos pedir a Deus a unção sobre a minha vida nesta noite para poder entregar aquilo que Ele colocou em meu coração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, para receber de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor quer se revelar a nós nesta noite. Pai, que Tu venha, Senhor, abrir os corações e a mente dos Teus filhos, Pai, para que eles possam entender, Pai, tudo que o Senhor vai falar aqui, Senhor, através da minha vida. Senhor, eu quero Te agradecer por essa oportunidade, Deus, e Te pedir, Senhor,
que Tu me uses, Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar essa noite foi sobre José. Então, eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Gênesis 39. Amém? E a palavra diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. No 19 diz assim: E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Podeis assentar. Queridos, esse texto, fala sobre a trajetória de José, A história de José começa no capítulo 37, que ali fala sobre a sua convivência na sua casa, o que seus irmãos fizeram com ele,
né? Nesse capítulo aqui já tinha acontecido algumas coisas com José, mas o que a gente pode observar nesse texto é que o cuidado de Deus estava sobre a vida de José, né? José é levado para o Egito, onde é vendido como escravo para Potifar, um oficial egípcio. Mesmo como escravo, José demonstra integridade e é abençoado por Deus em tudo o que faz, né? E a gente vê aqui que José ele foi provado muitas vezes. Ele passou por diversas adversidades. No começo de sua história, José foi traído pelos seus irmãos. José tinha apenas 17 anos quando ele foi vendido, sem ter feito mal algum, apenas porque ele era o filho preferido, né? Apenas porque ele era um menino que tinha os sonhos de Deus, e por ele ter revelado os sonhos de Deus para os seus irmãos, para a sua família, aquilo despertou inveja nos outros, que tentaram, então, dar fim, né, à sua vida. Depois de um tempo, eles desistiram desse plano perverso, né? E aí decidiram, então, apenas vender José, né? Mas ele ficou ali preso muito tempo, aprisionado, passando por adversidades. E eu imagino a tristeza de José em ser traído por seus irmãos, em tudo que ele estava vivendo ali sem ter feito nada, sem merecer nada disso, né? Mas José, ele continuou fiel a Deus, ele continuou temente ao Senhor, crendo que tudo aquilo que o Senhor tinha revelado a ele iria se cumprir, independente das circunstâncias da vida dele, independente do cenário atual da vida dele, ele continuou crendo, né? E o que, assim, o Senhor revelou muito no meu coração é que muitas das vezes a gente passa por problemas, por dificuldades, e a gente começa a desacreditar das promessas de Deus na nossa vida, não é? Então, que nós possamos ver o José como um exemplo de vida, que nós possamos trazer esse conhecimento, essa ministração da noite de hoje para a nossa vida, que essa mensagem ela venha despertar, né, a esperança de que se algo ainda não aconteceu na nossa vida, mas a promessa de Deus foi feita no tempo certo, o Senhor irá fazer, o Senhor irá realizar, né? E o que o Senhor trouxe ao meu coração é que a fé em Deus inabalável e o caráter incorruptível de José fizeram ele vencer. É isso que Deus quer de nós, né? Deus quer uma fé inabalável, que não depende de um ambiente favorável para a gente crer no Deus que a gente serve, né? Deus quer um caráter incorruptível, e José se manteve ali com o caráter dele íntegro. No momento que ele estava ali na casa de Potifar e a esposa de Potifar começou ali, né, a assediá-lo, ele se manteve fiel. Ele se manteve fiel ao Deus que ele servia, e ele se manteve fiel também ali àquele egípcio, porque ele sabia que aquele homem tinha colocado tudo em suas mãos para o seu cuidado. E ele sabia que ele não poderia traí-lo dessa maneira. Ele foi um homem íntegro. Ele não se deixou levar, né? E eu imagino que ele tenha realmente ficado com medo, porque ele precisava ali tomar uma decisão muito difícil. Ele precisava ali se posicionar. E quantos de nós, às vezes, quando nós recebemos convites aí fora, nós ficamos com medo de nos posicionar. Nós ficamos com medo da reação, né? Às vezes do nosso chefe, às vezes dos nossos amigos, mas nós precisamos, como servos do Senhor, ter atitudes diferenciadas. Nós precisamos ter um caráter incorruptível, para que os sonhos do Senhor se revelem a nós, para que os sonhos do Senhor se cumpram na nossa vida. E eu fiquei pensando muito sobre esse texto, né, que o tema do mês de janeiro é sobre os sonhos. E quando eu fiquei buscando em Deus a palavra para ministrar, o Senhor me deu a história de José,
E eu fiquei refletindo muito sobre a história de José. E quando eu refletia sobre a história, eu fiquei pensando o que o Senhor queria revelar através dessa história, né? E o Senhor me deu alguns pontos aqui que eu queria passar para a igreja nesta noite, né? Algumas lições que eu tirei desse texto. E a primeira lição é: mantenha a sua fé em Deus, mesmo diante das adversidades. José era um sonhador, mas José era um sonhador dos sonhos de Deus. Nós precisamos, como igreja de Cristo, sonhar os sonhos de Deus. Muitas vezes a gente se perde pelo caminho, porque nós estamos sonhando os nossos sonhos sem a direção do Senhor. Então, que nessa noite, querido e querida, vocês possam pedir a Deus, né, discernimento sobre a direção da vida de vocês. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é que viver os sonhos de Deus é muito melhor do que viver os nossos. Porque os sonhos do Senhor, eles não se frustrarão. Muitas das vezes nós estamos frustrados na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, porque não estamos sonhando os sonhos de Deus. Então nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê discernimento dos planos e projetos que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu trabalho. Consagrar ao Senhor e seguir a direção que Deus dá. Porque muitas vezes o Senhor dá a direção, mas nós nos desviamos, nós nos perdemos no caminho. Então, José era um sonhador, mas ele sonhava os sonhos de Deus, né? E José, ele venceu o medo e a decepção. Lá no capítulo 37, fala muito sobre isso, tudo que ele viveu na sua casa, né? Quando ele recebeu a túnica diferente de seu pai. Aquilo ali revoltou seus irmãos. Ele era o filho preferido, mas ele não tinha culpa disso. Ele não tinha culpa. E é muito triste você viver num meio que você vê as pessoas olhando para você com ódio, com inveja. É muito difícil você estar num ambiente e não se sentir ali amado por todos. E eu imagino ali, sabe, a tristeza de José. Eram seus irmãos, e eles tinham esse sentimento de inveja. Essa disputa estava ali dentro da sua casa, e ele teve que conviver com isso, e ele teve que sofrer as consequências desse sentimento ruim de seus irmãos, e ele sofreu. Mas ele não deixou se levar por esses sentimentos, né? Em 37:22 diz que: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto. Quando José foi lançado na cisterna, certamente a escuridão e o medo tomou conta de seu coração e pensamento, mas ele confiou no Senhor. Por muitas vezes teve que enfrentar o medo com a ajuda de Deus. Seu sonho era mais forte que o medo que sentia. José precisou lutar contra as decepções e contra o medo. Estes dois sentimentos podem bloquear nossa mente, nos impedindo de alcançar os sonhos de Deus para as nossas vidas. A vida de José foi marcada por dificuldades, desde ser vendido como escravo até ser injustamente acusado e preso. No entanto, sua fé permaneceu firme, mesmo diante das adversidades. A lição aqui é cultivar uma fé resiliente, confiando que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Como é difícil. Como é difícil confiar quando a gente está ali no meio do processo. Porque, ainda mais quando passamos por algo que a gente não merece, no qual a gente não tem culpa, no qual a gente não buscou aquelas consequências, né? Mas ele continuou firme, porque Deus tinha revelado a ele aquele sonho de que ele seria governador. E ele confiou na promessa de Deus. E mesmo que ele olhasse para aquele cenário da vida dele naquele momento, ele sabia que quem tinha revelado a ele aquele sonho foi o Senhor, foi Deus.
não foi dele, não foi o homem. Então, ele continuou confiando, mesmo passando por tantas lutas, tantas adversidades. Então, o que o Senhor quer nos dizer nesta noite é que a gente precisa confiar. Mesmo que a gente esteja passando por um momento muito difícil, mesmo que o diagnóstico não tenha sido favorável, continue confiando nas promessas do Senhor. Mesmo que você olhe para a sua vida hoje e você não esteja ainda no lugar que você deseja, no lugar que o Senhor falou que te colocaria, continue confiando na promessa do Senhor. Ele vai fazer no tempo certo, mas Ele quer de você uma fé inabalável. Ele quer de você um caráter incorruptível. E, às vezes, durante o processo, é isso que o Senhor está fazendo conosco. É moldando um caráter que não se corrompa. Às vezes, é necessário a gente passar por alguns processos. E era isso que estava acontecendo ali com José. Para que ele se tornasse governador, ele precisava passar por aqueles problemas, aquelas adversidades. O Senhor estava ali moldando o seu caráter. E nós vamos ver mais adiante sobre isso. Na lição 2, o Senhor disse para mim que nós precisamos usar os dons que Deus nos deu, não importa onde estejamos. José tinha o dom. O Senhor se revelava a José. Ele tinha o dom ali, sabe, dos sonhos. Quando Deus dava a ele um sonho, ele interpretava os sonhos dos outros. Ele tinha um dom, mas ele praticava, né? Ele estava ali disposto. José usou o seu talento por onde passou. José não desperdiçou nenhuma oportunidade. Ele não ignorou seus dons de interpretação, de sonhos e administração. José usou seus dons em todos os lugares onde ele passou, até na prisão. Não basta ter um dom para ser bom em alguma coisa. Você precisa praticar. Comece aos poucos e construa uma boa reputação. Graças à sua experiência enquanto escravo e prisioneiro, José ganhou o posto de primeiro-ministro do Egito. Aonde José passou, por onde ele passou, ele se destacou. Porque por onde ele passou, Deus fez ele prosperar. Nas casas, na prisão, aonde ele encontrava aquelas pessoas, eles sentiam aquela unção diferenciada. Estava sobre a vida de José. Então, queridos, não importa o lugar que estamos hoje, nós precisamos continuar deixando o Espírito Santo nos usar. O Senhor quer fazer através das nossas vidas. O Senhor quer alcançar novas vidas e é através de nós. Nós precisamos dar lugar. Nós precisamos estar conectados com Deus. Nós precisamos, ter a revelação lá do alto. E se não temos é porque estamos desligados. José permitiu. José buscou isso. José praticou isso. E por isso que onde ele passou, ele tomou, posições de destaque. A fé sem obras é morta. O sonho só vira realidade se houver atitude, pois a visão não é poesia, é trabalho. A visão exige atitude, e a atitude transforma o sonho em realidade. Muitos cristãos não vivem uma vida vitoriosa, porque esperam inertes que tudo lhes caia do céu. Também há líderes que não dão fruto, porque, de igual modo, esperam que as pessoas venham ao seu encontro. Mas este não foi o exemplo de Jesus. A visão é ide, não é vinde. Se não somos pessoas vitoriosas, é porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Não estamos fazendo a nossa parte. Deixa eu te falar algo. O Senhor tratou muito isso na minha vida, sabe? Porque às vezes nós estamos servindo ao Senhor e nós acreditamos que por estarmos, fazendo a obra de Deus, porque somos servos fiéis, o Senhor, Ele vai nos abençoar de tal maneira que não vai ser necessário
fazer a nossa parte, né? E eu quero contar uma experiência pessoal minha sobre isso, né? Todos sabem que eu estava em busca aí de uma aprovação do meu registro profissional, e eu fiz uma prova foram 6 vezes que eu fiz a prova. E por muitas vezes eu cheguei bem perto. E todas as vezes que eu chegava bem perto, eu chorava e falava com Deus: por que, Senhor? Tu sabes, Pai, que eu preciso dessa aprovação. Tu sabes, Senhor, que quanto é difícil administrar o meu tempo, correria, conseguir sentar e estudar, né? E eu fazia isso. Eu estudava, mas eu não dava o meu melhor. Eu fazia, mas eu fazia só o que eu achava que dava para fazer, né? Eu vou estudar, mas eu não vou dar o meu melhor. E aí foram 5 reprovações. Até que eu entendi que o Senhor ele só ia liberar a bênção para mim quando eu fizesse o meu melhor. Nós não vamos ser privilegiados enquanto não fizermos a nossa parte. O olhar do Senhor é o mesmo, tanto para o ímpio quanto para nós, tá? Ele só vai liberar a bênção quando Ele ver que realmente você está se dedicando, quando você merece, né? E foi isso que eu entendi. O Senhor queria me ensinar muitas coisas durante esse processo, e eu precisava chegar nessas 5 reprovações até que eu conseguisse. E o Senhor me ensinou isso. Ele tem muitas bênçãos para nos entregar, amém? Mas nós necessitamos fazer a nossa parte. Mas não é fazer de qualquer jeito, é dar o nosso melhor. Se você não está dando fruto, é porque você não está dando o seu melhor. Se você não alcançou ainda o seu sucesso profissional, é porque você ainda não deu o seu melhor. Se você ainda não alcançou muitas vidas como você deseja, se você não tem dado frutos na casa do Senhor, é porque você está fazendo a obra de qualquer maneira, é porque você não está sonhando os sonhos de Deus, é porque você não está dando o seu melhor. Porque quando você der o seu melhor, o Senhor vai liberar a bênção a seu favor. As coisas vão mudar para você. José dava o seu melhor. Não dependia de cenário favorável. Não dependia de circunstância. Era na prisão. Ele estava dando o seu melhor. Ele estava dando o seu melhor e por isso que ele alcançava grandes coisas. É por isso que ele tinha um tratamento diferente. É por isso que onde ele colocava as mãos dele prosperava. Porque ele estava dando o melhor dele. Precisamos ter esse entendimento. Muitos de nós estamos enganados na casa do Senhor, acreditando que o Senhor vai me ajudar. Ele vai ajudar sim, Ele é um Pai bondoso. Mas você precisa fazer a sua parte. Às vezes só está esperando você fazer a sua parte. E desde a minha conversão eu falo muito com Deus isso. Eu falo: Senhor, eu quero viver os teus sonhos. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu busco isso. E é muito bom quando a gente vê o Senhor, né, realizando os sonhos da nossa vida. É muito bom. Mas nós precisamos estar atentos. Porque se algo não está acontecendo ainda da maneira que nós estamos buscando, é porque ainda precisa de algo mais. Então, que nós busquemos em Deus essa revelação. Senhor, fala comigo. O que eu preciso fazer para alcançar isso? Se revela a mim, Pai. Eu preciso ter discernimento dos teus sonhos para a minha vida. É muito bom viver os sonhos de Deus. É muito bom ver a mão do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas você precisa dar o seu melhor. Dê o seu melhor para o Senhor. Dê o seu melhor no seu trabalho. Dê o seu melhor na sua casa, para a sua família. Talvez você ainda não tenha uma família top, né? Todos nós temos problemas, nenhum de nós somos perfeitos. Mas dê o seu melhor. Dê o seu melhor.
buscando em Deus, buscando que o Senhor vai fazer coisas novas para a sua vida. Nós estamos no mês de janeiro e no início do ano nós costumamos, fazer novos planos, novos projetos, mas eu quero desafiar você hoje a sonhar os sonhos de Deus. Que esse ano venha a ser um ano de realizações na sua vida, mas que seja um ano de realizações dos sonhos de Deus para a sua vida. Os sonhos de Deus para a sua vida, porque não faz sentido estar na casa do Senhor e não viver os sonhos de Deus dele na sua vida. Não se perca, não se distraia no meio do caminho. Tem crente se perdendo, tem crente olhando para o lado. E o Senhor está dizendo nesta noite, é para você sonhar os meus sonhos. Os planos do Senhor, os sonhos de Deus são muito maiores do que os seus. Deixe o Senhor realizar o que Ele tem para realizar na sua vida. Abra mão dos seus projetos. Fale para o Senhor hoje, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Mas precisamos também ter entendimento de que para viver o que o Senhor tem para nós precisamos estar preparados, amém? Então, que na nossa oração nós também venhamos falar com o Senhor. Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, mas eu quero estar preparada para receber. Então, me ajuda, abra minha mente e a minha visão para que eu preciso fazer para alcançar os teus projetos da minha vida. É esse pensamento que nós precisamos ter. O Senhor tem muito a realizar na vida de cada um de vocês. Mas muitas vezes nós nos perdemos. Muitas vezes a nossa visão está ofuscada. Muitas das vezes nós brigamos com o Senhor porque é muito difícil obedecer. É muito difícil fazer a vontade de Deus. Mas a gente tem que ter a convicção que o Senhor, Ele faz grandes coisas nas nossas vidas. Ele quer de nós uma fé inabalável, uma fé que não depende das circunstâncias das nossas vidas. Ele quer que tenhamos o caráter de Cristo. Então, se você hoje está passando por algum processo difícil na sua vida, que o Senhor, Ele possa moldar o teu caráter, que Ele venha te preparar para que você receba o que Ele tem para te entregar. A quarta lição que o Senhor falou comigo é: sirva com humildade. Perdão, a terceira lição. Afaste-se das tentações. Enquanto trabalhava como escravo, José recebeu o convite para adulterar com a esposa de seu mestre. Mas José recusou firmemente a oferta e passou a fugir da presença dela. Precisamos fugir da aparência do mal. O adversário, ele tem maneiras de nos atrair. O adversário, ele conhece as nossas fraquezas. E ele vai te oferecer aquilo que você gosta. Ele vai te oferecer coisas boas aos olhos humanos, mas nós precisamos estar moldados com o caráter de Cristo para perceber as investidas de Satanás contra as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos, vigilantes. E o servo do Senhor, ele só está vigilante se ele está em constante oração, se ele está conectado com o alto. Porque se ele não estiver conectado, ele cai, ele se perde no caminho. O convite chega e ele aceita. Eu não sei o que tem chegado até você. Eu não sei os convites que fizeram a você. Mas eu quero que você tenha a visão do que aconteceu na vida de José. Ele foi um homem íntegro, ele se manteve fiel a Deus. Ele não traiu ali Potifar, porque ele tinha um caráter moldado por Cristo. Que nós possamos buscar em Deus esse caráter. Que nós possamos ter uma visão diferente. O Senhor quer tratar pessoas aqui nesta noite. O Senhor quer mudar caráteres aqui essa noite. Estejamos abertos para receber de Deus essa transformação.
porque de nós mesmos nós não conseguimos, de nós mesmos nós somos fracos, somos falhos. Por isso que precisamos buscar em Deus, todos os dias da nossa vida, revelações do alto. Porque um servo fiel, um servo conectado com Deus, ele não cai, ele está firme na promessa, ele está firme no Senhor, ele tem um caráter moldado por Cristo. Então, que tenhamos um caráter como o de José, né? Nós sabemos quem somos, o Senhor também sabe quem somos. Às vezes a gente pode fingir para os outros, né, para os que estão ao nosso redor, mas para Deus a gente não finge, porque foi Ele que nos criou. Ele nos conhece por inteiro. Então, se há em você algo que não é do agrado do Senhor, que você possa repreender nesta noite em nome de Jesus, pedindo e dando a Ele liberdade de agir em você. O Senhor quer fazer na sua vida, mas Ele também quer fazer através da sua vida. Mas você tem que dar liberdade para Ele agir em você. A quarta lição que o Senhor nos dá: sirva com humildade. Os sonhos de Deus acontecem num processo. As palavras em Gênesis 39, do 1 ao 5 e 21 ao 23, afirmam que José foi um bom filho, bom escravo, um bom mordomo, um bom prisioneiro e um bom governador. Precisava aprender a obedecer a seu pai e seus senhores para ser um bom líder. Saber como era a escravidão no meio do povo para ser justo com os pobres. Aprendeu a administrar uma casa para depois administrar uma nação. Conheceu a injustiça nas prisões para governar pessoas livres. Embora não soubesse tudo isso, fazia parte de um processo, onde estava sendo preparado para a realização dos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus não eram apenas para José, mas para alcançar muitas vidas, que precisavam de um líder em meio a uma grande fome. José serviu com humildade em posições de autoridade. Ele demonstrou que a liderança verdadeira envolve servir aos outros, em vez de buscar apenas poder ou reconhecimento pessoal. Essa lição destaca que a importância do serviço humilde como um princípio cristão fundamental. É o que eu acabei de falar. O Senhor, Ele vai trabalhando durante os processos da nossa vida, porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos preparar, mas nunca é só para nós, né? A visão do Senhor, ela é diferente da nossa. Ela não é só para nos abençoar, ela também é para abençoar outras vidas. E o que o Senhor fez na vida de José não era só para honrá-lo diante de tudo que ele viveu no meio da sua família, das traições, da decepção. Não. O que o Senhor fez na vida de José foi para que ele servisse aquela nação, para que ele fosse útil. Durante o processo, o Senhor preparou ele para viver isso. Você não se torna governador assim, ó. Não. Para tudo na nossa vida precisa existir uma preparação, amém? Nós precisamos nos preparar para tudo na nossa vida. E era isso que estava acontecendo na vida de José. Ele estava sendo preparado para alcançar ali as promessas de Deus na vida dele. Ele foi amassado demais. Ele sofreu. Ele foi traído. Mas ele viu o que o Senhor tinha para fazer na vida dele. O processo, muitas das vezes, ele é doloroso. Ter testemunho para contar dói. Só sabe quem passou, não é verdade? Os processos da nossa vida, se a gente senta e conta, o outro vai ouvir, mas ele não vai entender as suas lágrimas, porque quem passou foi você. Mas ele é necessário, muitas das vezes, na nossa vida. E foi necessário na vida de José. Senhor permitiu que ele passasse por aquilo, para que ele, então, governasse uma nação.
O Senhor está dizendo para pessoas aqui nesta noite: o processo pelo qual você passa é necessário para que você alcance o meu sonho, para que você viva os meus projetos na sua vida. Você precisa suportar o processo. Muitas das vezes a gente não entende o propósito do Senhor. A gente não entende porque tanta luta, porque tanta dificuldade. E existem pessoas que olham para nós e julgam, né? Tu é crente, mas tu passa cada prova. Como que acontece isso na tua vida? Tu não é serva do Senhor? E às vezes a gente fica sem saber o que dizer. Mas o Senhor está nos dizendo nesta noite, faz parte do processo. Faz parte do processo. Todo mundo quer alcançar as bênçãos, mas ninguém quer viver o processo. Muitas das vezes nós temos que viver as reprovações da vida, para depois alcançarmos as aprovações, não é assim? Alcançar as vitórias, as bênçãos que o Senhor tem para nós. José sofreu, mas Deus honrou ele. Deus honrou ele, Deus preparou ele. Mas durante também todo o seu processo, a palavra de Deus, ela nos revela que em tudo ele prosperou. Em todos os momentos da vida dele, em todos os lugares que ele passou, ele continuou a prosperar. E os seus senhores viram a diferença nele. Eles confiavam em José, eles descansavam nele, eles entregavam tudo o que eles tinham, porque aonde o José colocava as mãos prosperava, porque o Senhor estava na vida de José. Não importa a situação que você está passando, não importa se você ainda não alcançou o que você sonha, o que você busca, o Senhor vai te fazer prosperar onde quer que você esteja, o Senhor vai cuidar de você onde quer que você esteja, o Senhor vai guardar você onde quer que você esteja. Fica firme durante o processo. Esse é o segredo, uma fé inabalável. O segredo é não se distrair no meio do caminho. O segredo é não se perder pelos convites mundanos. José não se perdeu. José ficou firme. E a gente vê o que José alcançou, o que o Senhor fez na vida dele. Na quinta lição, em vez de focar nas injustiças, foque em Deus. José ele foi traído pelos seus irmãos. Mas se nós lermos, Gênesis, depois de 39, nós vamos ver que ele perdoou os seus irmãos. Ele entendeu que fazia parte do processo dele tudo o que ele viveu. E ele teve um coração bondoso, porque ele perdoou os seus irmãos. José, ele foi abandonado, esquecido, mas ele não guardou rancor. Em vez de focar nas injustiças, José escolheu focar em Deus e nas bênçãos que recebeu. José guardou o coração dele. Nós precisamos guardar o nosso coração. Nós vamos passar por decepções. Nós vamos ser traídos muitas vezes por quem nós amamos. Não é pelos nossos inimigos, é por quem nós amamos. Mas nós precisamos guardar o nosso coração. José guardou o coração dele. E por isso que Deus realizou na vida dele essas coisas. Porque Deus nos conhece por inteiro. Se há algo no teu coração, querido, que tem impedido o agir de Deus na sua vida, tenha hoje discernimento e a revelação do Senhor. Peça a Deus, guarda o meu coração, Pai. Eu preciso ter um coração puro, que mesmo diante das traições, das decepções da vida, eu vou ser fiel a Ti, eu não vou pecar contra Ti, eu vou guardar o meu coração, porque eu sou Teu, Pai. Mas às vezes a gente deixa se inundar pelas emoções, mas que nós possamos nesta noite pedir ao Senhor que Ele guarde o nosso coração. E por último,
A 6ª lição é: siga o propósito que Deus tem para você. Deus usou a jornada difícil de José para cumprir um propósito maior. Ele passou de escravo a governante do Egito e, eventualmente, salvou sua família e muitas outras pessoas da fome. Isso nos ensina que Deus pode usar as adversidades e desafios em nossas vidas para nos preparar e cumprir seus planos maiores. Através da vida de José, Deus foi glorificado. Que através da nossa vida, o Senhor seja glorificado. Amém? Essa lição nos mostra que o propósito de Deus não é apenas que sejamos abençoados, mas que sejamos uma bênção aonde quer que passemos. Deus vai fazer na sua vida e também através dela. Amém? Até aqui o Senhor me deu. Que nós possamos falar, agradecer ao Senhor por esta palavra. Que nós possamos colocar em prática o que o Senhor nos revelou nessa noite. Quem aprendeu de Deus nessa noite? Quem vai praticar o que o Senhor revelou nesta noite? Busquemos isso. Busquemos ter um caráter moldado por Deus, para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por essa palavra abençoada. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque reconhecemos, Senhor, que nós não temos nada para te oferecer, Senhor. Mas Tu és um Pai bondoso, Tu és um Pai que cuida. E Tu tem cuidado, Senhor, de cada um de nós. Obrigada, Senhor, por essas vidas terem chegado até aqui na Tua casa. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que entra em nossos ouvidos e muda caráteres nesta noite. Senhor, que venhamos sair daqui transformados, Senhor, por Ti. Reconhecemos, Pai, que somos falhos, somos pecadores. Mas, Senhor, declaramos, Pai, que Tu és o Deus da nossa vida. E queremos nesta noite, Espírito Santo, dar liberdade para o Senhor trabalhar e realizar em nós aquilo que o Senhor tem planejado. Concretizar em nós aquilo, Senhor, ao qual o Senhor já determinou que nós vamos viver. Então, Pai, eu quero te pedir nesta noite, que cada vida que aqui está, Senhor, Tu venha visitar, Pai, e dar entendimento, Senhor, daquilo que eles necessitam buscar, praticar, para que, Senhor, os seus sonhos sejam, Senhor, realizados na vida deles. Entendemos, Senhor, que é necessário fazer a nossa parte. Reconhecemos, Senhor, que precisamos guardar o nosso coração. Reconhecemos, Senhor, que precisamos, Pai, praticar a Tua palavra e estar, Senhor, obediente a Ti. E aonde quer, Senhor, que estejamos, que o Teu nome venha a ser glorificado na nossa vida, Pai. Que aonde, Senhor, nós coloquemos a planta dos nossos pés, Senhor, que venha prosperar, que venha ter luz, que venhamos fazer a diferença, Senhor, aonde quer que nós passemos, Pai. Oh, Senhor, que o Teu Espírito seja sobre a vida de cada um nesta noite. Ah, Senhor, se há entre nós alguém que ainda não, Senhor, não tem um coração moldado como o Teu, Pai, que não tem ainda um caráter, Senhor, um caráter íntegro diante do Senhor, nós te pedimos, Pai, que Tu venha transformar, Senhor, o coração, que Tu venha, Senhor, renovar as intenções, Pai, os pensamentos, Senhor. Nós queremos viver o que o Senhor tem para nós, nós queremos realizar aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nos ajuda, Deus, nos ajuda porque nós não conseguimos sozinhos. Nós somos falhos, Senhor. Nós muitas vezes nos perdemos pelo caminho. Mas eu quero pedir, Senhor, o Teu auxílio nesta noite, Espírito Santo. Segure as mãos, Senhor, dos meus irmãos e ajude, Senhor, a caminhar em direção, Pai, a Ti. Em direção aos Teus caminhos, aos Teus propósitos, Pai. Como é difícil estar firme, Senhor.
Como é difícil suportar os processos das nossas vidas, mas que em momento algum, Senhor, venhamos tropeçar. Que em momento algum, Senhor, venhamos olhar para o lado e pensar em Te deixar. Não, Senhor, nós não dependemos de momento favorável. Nós não dependemos de nada, Senhor, nós só dependemos de Ti, Pai. Realiza na vida de cada um, Senhor, aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Dirige a vida deles, Jesus. Que esse novo ano, Pai, que está iniciando, venha ser um ano diferente. Um ano dos sonhos de Deus para a vida deles, Pai. Que eles venham ter discernimento do que o Senhor tem para eles, é muito melhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo nesta hora. Eu profetizo bênção, Senhor. Eu profetizo que o Senhor irá surpreendê-los em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, cura. Eu profetizo libertação. Oh, começa a profetizar, igreja, o Senhor está aqui. Profetiza em nome de Jesus. Os sonhos do Senhor irão se realizar na sua vida. Os sonhos do Senhor irão se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Você vai sair desse lugar. Você vai sair desse lugar desconfortável. Você vai sair desse lugar de vergonha. O Senhor irá te honrar. Você é filho fiel. Mas você precisa suportar o processo. Peça ao Senhor nesta hora, me ajuda a passar pelo processo. Me ajuda a suportar essa dor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, eu preciso passar. Eu preciso testemunhar que o Senhor fez na minha vida. Mas para isso eu preciso suportar o processo. Oh, Jesus, ajuda os teus filhos, Pai. Dê a eles sede e fome da tua palavra, Senhor. Que eles venham ser filhos obedientes e tementes a ti, Pai, como foi José. Em nome de Jesus, que nós possamos ser pessoas diferentes em ti. Senhor, realiza os sonhos que o Senhor tem para nós. Senhor, queremos ser sonhadores. Sim, temos nossos sonhos pessoais. Mas acima de tudo, Pai, que possamos sonhar os teus sonhos. Em nome de Jesus, tenhas liberdade, Deus, de agir na nossa vida. E também através dela, Pai, porque sabemos que as bênçãos do Senhor não é somente para nós. Senhor, nos ajuda a entender isso. Nos ajuda a entender, Pai, e repartir da bênção que Tu colocou nas nossas mãos. De tudo que o Senhor nos entregar, de tudo que o Senhor depositar na nossa vida, que nós não venhamos reter, mas que nós venhamos entregar ao próximo em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, discernimento do que é evangelho. Nos dê discernimento, Senhor, de que teus planos são melhores e maiores que os nossos. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia.